Amém, igreja. Graça e paz. Bom estarmos aqui na presença do Senhor. Exaltar, glorificar o nome dEle. É o que nós temos feito, né, cada domingo. E eu acredito que a cada dia o que nós temos feito é glorificar e exaltar o nome do Senhor. E hoje não vai ser diferente o nome de Jesus. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, um texto bastante conhecido. E nessa manhã eu quero trabalhar um pouco com a igreja a questão da profilaxia, prevenção. Nós damos muito valor à sociedade, o que é muito bom. Nós temos dado bastante valor às campanhas que são realizadas, né? Outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo. Então, são muitas campanhas que são feitas de forma preventiva. Para quê? Para evitar doenças e possíveis mortes. Não é isso? Não é assim que acontece, as campanhas de prevenção? Então, hoje eu quero fazer também, nessa manhã, uma mensagem com intuito preventivo. Quando nós olhamos aqui Ezequiel, capítulo 37, nós encontramos morte. Não é? Um texto que fala de morte. Ezequiel, o profeta, a Bíblia fala que ele estava lá no exílio em Babilônia, e em algum momento, determinado momento, o Senhor mostrou a essa visão, que nós vamos ler agora. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a respeito a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, na tua presença, Senhor. A tua casa, Senhor, aqui estabelecida, cada um dos teus filhos que saiu dos teus lares e chegaram até aqui. E eu quero te pedir, ó Deus, que tu venha me usar para ministrar a tua palavra neste lugar. Que cada coração, Pai, esteja aberto, Senhor, para receber, para praticar, Pai, tudo aquilo que vai ser falado nesta manhã. Que o teu Espírito ministre poderosamente aos nossos corações. Eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Queridos, como eu falei, esse é um texto muito conhecido. E geralmente se faz referência ao exílio, né, do povo judeu, o seu reajuntamento. Alguns falam que aconteceu em 1948, o retorno do povo, né, para Jerusalém. Mas esse texto aqui é um texto profético atemporal. Ele é atemporal e nós podemos, sim, aplicar em um ambiente de morte, um ambiente de destruição. Nós podemos recorrer e entender que servimos a um Deus vivo e todo-poderoso. E podemos aplicar o nosso coração. E quando eu comecei falando em questão de prevenção, por quê? Apesar do texto falar, né, os ossos, vários ossos secos, eu quero parar um pouquinho e meditar com vocês sobre o motivo que esses ossos se secaram. Existe um motivo, né? Quando nós vamos estar vendo aqui na palavra de Deus, o que aconteceu para que esse povo, né, chegasse ali a uma sequidão tão intensa, que era só osso. O texto fala que era sequíssimo. Então, nós vamos ver um pouquinho nessa manhã qual foi o motivo. O que aconteceu para que acontecesse essa tragédia, né, digamos assim, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar é porque eles não deram crédito à palavra. O povo não deu crédito à palavra. Quando nós vemos lá em Josué 1:8 e tantos outros textos, Levítico 24, 26, de 14 a 39, Deuteronômio 28, nós podemos acompanhar na palavra de Deus as orientações que Deus deu ao povo. Deus chegou e falou: olha, vocês querem viver bem, vocês querem ter uma vida próspera, comunhão comigo, então é necessário obedecer os meus mandamentos. E eles não deram crédito à palavra. Eles entraram num processo de idolatria. Quando nós lemos aqui, no Ezequiel, capítulo 8, Ezequiel, capítulo 8, eu não sei se vocês já leram, eu estava lendo essa semana, Ezequiel 8, e eu lembro, tinha até esquecido desse capítulo, e eu lendo ali, eu lembrando, gente, o povo de Israel chegou a uma intensidade de idolatria, algo repugnante. O texto fala que Ezequiel teve uma visão, ele estava em Babilônia, e ele teve uma visão. Os anciões chegaram para ele, querendo uma palavra ali no exílio, e o Senhor leva Ezequiel, numa visão, até o templo em Jerusalém. E o que ele vê no templo? Ele vê os anciãos adorando imagens, desenhos, né, o templo, dentro do templo, a profanação dentro do templo. E nas paredes do templo, imagens de répteis, de tantas outras adorações, abominações dos egípcios, dos cananeus, e eles estavam ali em adoração. E Deus fala: olha, Ezequiel, entra mais um pouquinho, vá à câmara interna. Então é como se tivesse um lugar escondido ali, aonde eles estavam ali oferecendo, adorando a outros deuses. Mais à frente um pouco, Deus mostra a Ezequiel 25 homens aproximadamente de costa para o templo, adorando o Deus Sol. Dentro do templo, adorando outros deuses. Idolatria, saíram totalmente do propósito de Deus. E Deus falando para o povo, e Deus exortando o povo em todo o tempo, mas o povo totalmente fora da palavra de Deus. E quando eu falo sobre a palavra, irmãos, é algo tão tremendo, tão maravilhoso. Eu estava de manhã aqui na escola dominical, a pastora Laudelina estava dando aula, uma aula maravilhosa, e eu estava pensando sobre isso, em relação à palavra. Gente, a palavra de Deus, Hebreus fala que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ela é apta para discernir, né, os pensamentos. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. E o que está acontecendo hoje? Infelizmente, nós temos dado muito ouvido a ilusões, a sofismas, a mentiras, a enganos.
A gente abre a televisão lá, no Instagram, aquelas frases de efeito, um monte de frases de efeito, irmãos. Essa é manhã de profilaxia, de prevenção, né? Irmãos, tenham cuidado com as frases que estão lá registradas lá no Instagram. São frases muito bonitas, mas não tem nada de Deus. Nós precisamos olhar, estar atentos ao que a palavra de Deus diz. Hoje ninguém mais pode sofrer, ninguém pode ter problema, ninguém pode mais nada. Temos que estar bem, alegres, felizes, satisfeitas. Se não estiver, tem alguma coisa errada. E quanto engano. E nós precisamos nos ater, amados, à palavra de Deus, a palavra que é viva. A palavra, não estou pregando aqui problema, que a gente tem que sofrer, não. Mas a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu estou com vocês, eu venci o mundo. É o que a palavra de Deus nos fala, nos exorta. E nós precisamos estar atentos, amados, à palavra de Deus pura. E eu louvo a Deus, porque aqui nesse lugar nós temos tido palavra de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Cada manhã na escola dominical, cada um que sobe aqui para pregar a palavra, é palavra, não é enfeite, é palavra para transformação de vida, para que nós possamos estar unidos, juntos, fortalecidos, porque nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e Ele vai voltar nas nuvens para buscar a sua igreja. E nós estamos aqui aguardando esse retorno. Mas nós precisamos estar aguardando de pé. Os ossos secaram porque eles ignoraram a palavra. Aquilo que Deus tinha falado foi ignorado. E nós não podemos, irmãos, cair no mesmo erro. É difícil perdoar o irmão, é difícil, mas a palavra diz que tem que perdoar. É difícil não adulterar, mas a palavra diz que não é para adulterar. É difícil o jovem não ficar em fornicação, mas a palavra diz que isso é pecado. E nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus disse. Então, os ossos secaram porque eles não deram ouvido à palavra. Os ossos secaram também porque eles não ouviram os profetas. Irmãos, foram muitos os profetas. Isaías, ele profetizou aproximadamente 60 anos. Foram 60 anos alertando o povo. Cuidado. Quem creu na minha pregação? Quem creu? Né? Foram 60 anos ele alertando o povo. Volta para os caminhos do Senhor. Deixa a idolatria. Para de adorar, querer adorar outros deuses. Foram 60 anos que Isaías profetizou e foi ignorado. Amós, quando a gente lê Amós 5, 21... o profeta, ele vem falando do que Deus, ele não queria ouvir aquele culto. Deus não queria aquele culto, porque era como se fosse algo estridente, algo ruim aos ouvidos. Quando os levitas paravam, né, para adorar a Deus, para cantar louvores, Deus não queria ouvir, porque era algo que não agradava o coração de Deus. Era uma fala, um canto simplesmente sem adoração. Era um canto que não proporcionava a Deus a honra, a glória, não era para isso, simplesmente era um canto. E Amós, ele fala que estava oferecendo a Deus um culto sem vida. A música era um barulho estridente. Oséias falou sobre a infidelidade, depravação moral. Oséias profetizou durante 45 anos. 45 anos profetizando sobre a infidelidade. Deus, inclusive, usou Oséias ali, a própria vida de Oséias, para mostrar, para declarar ao povo a infidelidade, o sofrimento de uma infidelidade. Às vezes nós sofremos, né, com alguma infidelidade de um amigo ou conjugal, e é tanto sofrimento. Imagina Deus. Deus também sente com a nossa infidelidade. Miqueias concluiu que o povo estava enfadado de Deus. Enfadado de Deus.
Miqueias profetizou durante 25 anos, chamando o povo para agir com justiça. A injustiça era reinante ali. O pobre, a viúva não era valorizado, não era cuidado. E Miqueias levantou a sua voz. Foram 25 anos profetizando. Jeremias no exílio ele chorou. Quando nós lemos lá Jeremias, capítulo 3, versículo 21, fala que o povo trocou mananciais de água por cisternas rotas. A água limpa, a água pura, foi trocada por água de poço, água suja. E Jeremias chorou, profetizando sobre isso, sobre a infidelidade. Por conta disso, amados, Israel foi invadido. Primeiro Síria, depois Babilônia, e foi invadido. Por fim, foi levado para o cativeiro e ficou lá durante 70 anos. Tá? E essa é a história de Israel. E nós como igreja, nós olhamos e lemos esse texto aqui, e quantas vezes a gente fala, meu Deus, mas que povo endurecido. Que povo de dura cerviz. Como pode esse povo? Viu tudo que Deus fez no Egito, no deserto, em Canaã. As maravilhas que Deus operou. Quanto Deus fez? Como pode o povo permanecer sem dar valor à palavra? Como é que pode o povo permanecer na idolatria? E nós? Né? O que nós precisamos fazer? Então, aqui, o que a gente vai fazer para evitar, irmãos, esse distanciamento e essa morte espiritual? O que nós vamos fazer? Nós precisamos ficar atentos às ciladas de Satanás. Né? 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, fala que nós precisamos estar atentos às ciladas de Satanás. Tem uma história muito conhecida, vocês já devem ter ouvido, a respeito da rã. Já viram a história da rã? Se você vai tentar pegar a rã, né? Ela escorrega, você tem a dificuldade, ou se você quiser colocar ela na água quente, ela vai pular e vai embora. Mas diz que se você coloca ela na água fria, ela fica quietinha ali, na água fria. Aí vai aquecendo, ela morre cozida sem perceber. E é isso que a sociedade está trazendo para nós. Uma morte assim, bem, sabe? Não é só uma coisinha aqui, não. É só um textozinho aqui, não. Isso aqui não tem problema nenhum. Isso aqui não afeta em nada. Eu não estou dizendo, amados, que você... Às vezes a gente tem um momento com a nossa família, nem sempre dá para estar aqui nos cultos, mas todo domingo. A gente sabe disso. Tem os que trabalham, tem um momento com a família. Não é isso. Queridos, mas se você está em casa, venha para a casa do Senhor. Venha ser alimentado da palavra. Não caia nessa cilada de que, eu não preciso, não. Todo dia na igreja, todo dia ler a Bíblia. Não, todo dia tem que orar. Não caia nessa cilada, não. Esteja na casa do Senhor. Ouça a palavra. Eu já li esse texto aqui de Ezequiel, nos 37, não sei quantas vezes. E quando eu comecei a ler, a estudar, olha, Deus ministrou meu coração outras coisas que eu não tinha percebido ainda. Inclusive Ezequiel 8, que me chamou muita atenção, que eu não lembrava mais. Então, a gente pode saber muito, mas, gente, o Espírito Santo, ele ministra, ele envolve, ele traz coisas novas para o nosso coração. Então, não podemos cair nas ciladas de Satanás, os ardis. Paulo fala, olha, não tenham cuidado com as ciladas de Satanás. Eu listei aqui 3 só. Mas, primeiro, falta de perdão. Para Satanás não ter vantagem sobre nós. Falta de perdão. Queridos, o perdão é algo assim importantíssimo na nossa vida.
tanto na nossa vida espiritual, como na nossa vida emocional, na nossa convivência. O perdão é algo importantíssimo e a palavra de Deus fala que nós devemos perdoar. Se nós não perdoarmos, sabe o que acontece? Raiz de amargura. O autor de Hebreus fala, né, que a raiz de amargura, ela entra e ela contamina. Quem mora aqui no Recreio, eu sempre falo, é horrível, porque você não pode nem andar pelas calçadas, porque é tudo, as raízes, né, vai entrando, vai pegando e tomando todo um espaço. E é complicado, as calçadas. Então, a raiz de amargura é desse jeito, porque vai entrando, e quando você vê, você está todo tomado de amargura. E aí, se for irmão da igreja, então, aí você já não quer mais ir para a igreja, aí eu não vou para a igreja mais, aí o que acontece? Vai entrando, daqui a pouco você está fora. E Satanás conseguiu lançar os seus ardis e te pegar e te prender. Então, não quer que os ossos fiquem secos? Prevenção. Prevenção. Vamos fazer aquilo que a palavra de Deus fala. Perdoar. Perdoar não é fraqueza, pelo contrário. Perdoar, irmãos, é um ato assim, de que tem que ser macho, tem que ser mulher, para poder pedir perdão. Não é? Tem que ser. Porque não é fácil, não. Ai, perdão, porque eu errei. E a Bíblia fala, e a Bíblia põe a gente numa sinuca maior ainda. A Bíblia fala, se você sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá. Senão não vai, nem traga aqui a oferta aqui no altar. Então, a questão do perdão tem trazido um distanciamento muito grande. E pode nos levar à morte espiritual. Porque começa a um monte de sentimento no coração, um monte de pensamentos que começam a vir na mente. E pronto, ali faz um estrago, ok? Então, perdão, precisamos perdoar. Idolatria. Precisamos fugir da idolatria. E o que é a idolatria? Idolatria é só se dobrar diante das imagens? Idolatria é só fazer como aqueles sacerdotes, aqueles anciãos estavam lá no templo, adorando imagem de escultura, erguendo imagens de Baal dentro do templo, adorando o sol. Idolatria é só isso? Não. Nós temos vivido uma crise de idolatria enorme, porque nós temos colocado muitas coisas no lugar de Deus. Nós temos colocado pessoas no lugar de Deus. Hoje, na aula da pastora, eu ainda falei assim, pastora, confirmação do que eu estava no meu coração para falar. Justamente isso. Nós temos colocado pessoas. Eu não vou para a igreja porque... Pastora Rebeca, ó, não estou conseguindo, sabe, olhar aqui, não está dando. Né? Aí eu não vou para a igreja. Estou idolatrando a pastora aqui, porque ela está impedindo a minha adoração a Deus. Ela está impedindo aquilo que eu gostaria de fazer, que é estar aqui. Então, nós temos muitas coisas que estão substituindo a Deus. E não é só imagem de escultura. É o esposo. A esposa, muitas das vezes, está sendo colocada no lugar de Deus. Mas minha esposa está me impedindo de adorar a Deus. Então, ela está tomando o lugar de Deus, que ela está te impedindo. Né? É meu filho. É meu filho. Eu tenho... Gente, eu falar, né? Eu tenho um neto maravilhoso, né? Tenho um netinho maravilhoso aqui, que ele, se deixar, toma a minha vida todinha, se deixar, né? A pastora Laudelina, ela fica jogando na minha cara, gente. Que quando ela tinha netinho, eu falava, pastora, mas não pode ser assim, pastora. Né? Cada mãe, né? Cada um que tem que cuidar e tudo mais. Agora, a filha liga, estou indo, já estou lá. Horrível. Mãe, estou indo para aí, vem, filha, vem, já arruma tudo, o avô passa pano em tudo. Vem, fica aqui. É assim, está quase morando aqui. Né? E eu estou pagando a língua. Vai fazer o quê? Faz parte, né? Faz parte. Né? Mas ele não toma o lugar de Deus na minha vida. Ela sabe, minha filha, eu tenho minhas responsabilidades com Deus. Teve uma época que no primeiro mês eu até parei de vir aqui, fiquei um mês com ela, a cirurgia, mas agora não, ela está lá, uma necessidade grande, eu vou, fico, mas Deus em primeiro lugar. Não pode tomar, não pode, tá? Então precisamos ter muito cuidado.
Outra forma de idolatria também é a avareza. A avareza é a idolatria. Pastor Valdirley estava dando testemunho aqui agora sobre a oferta, né, que ele liberou, coração generoso, ele ofertou e apareceu já um emprego, não por troca. Ele fez com o coração livre, por troca, não é por troca. Mas Deus faz, Deus honra a generosidade. Então, muitas vezes, nós estamos o quê? Com avareza, colocando a nossa confiança totalmente nas riquezas, naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos. Eu tive uma experiência no ano 2000, aproximadamente no ano 2000, em relação a isso. Porque Deus tinha falado para que nós fôssemos para outro lugar, para Natal. E eu falei, não, eu só vou se me pagarem. Não vou. Que a gente tem a questão de transferência, né? E tem a transferência por interesse particular, que você vai por conta própria, e tem a transferência por necessidade de serviço. E eu falei, não vou, só vou se me pagarem para ir. E botei o pé que não ia. Aí passou, tentei, não saiu. Aí até que teve um momento que Deus falou comigo. Eu vou ensinar a depender de mim. Falei, ai, Jesus. Ai. Aí, quando Deus fala, né, a gente tem que... Aí eu falei com Antenoses, aí ele falou... Deus falou, está falado, né? Aí pronto, aí fomos para lá. Nós tínhamos aqui uma casa, só para a edificação da igreja. Nós tínhamos uma casa em Campo Grande, uma casa quitada. Nós tínhamos um carro quitado, uma casa boa. Cada um dos nossos filhos tinha um quartinho deles. Era uma maravilha, muito bom. Estávamos numa igreja ótima. Antenós tinha acabado de ser levantada presbítero. Eu era um monte de coisa lá na igreja. Mas, sabe aquela bênção? Tudo bem. E Deus falou, vocês vão e vai por interesse particular, porque vou ensinar a depender de mim. E aí eu, né, como uma boa avarenta, o que eu fiz? Vou guardar um dinheirinho. Vou guardar um dinheirinho para poder, né, comecei a economizar daqui e dali. Aí a transferência saiu, foi uma história grande, mas a transferência saiu. E aí, faltando um mês mais ou menos para ir para Natal, bateram no carro. Eu estava vindo do trabalho e bateram o carro. Aí uma parte do dinheiro, a pessoa não tinha dinheiro, tinha que consertar o carro, porque a gente ia viajar de carro. Foi uma parte do dinheiro. E a outra parte do dinheiro, eu vou dar coisa para o pastor Luiz, mas tudo bem. Eu estava saindo da garagem, mas fica a porta aberta. Aí a porta, pá! O anjo falhou, desse dia o anjo falhou. Então, gente, foi o dinheiro. E nós chegamos lá, depois de uma casa que a gente morava muito boa, fomos morar no hotel de trânsito, que é um quartinho com banheiro. Quem é militar sabe, um quartinho com banheiro. E nós lá, e eu preocupado com as crianças, né? A criança estava acostumada a ter as coisas e tudo. E, resumindo, nós chegamos lá em julho. Em outubro, nós estávamos entrando na nossa casa própria, toda mobiliada, com financiamento 100% da Caixa Econômica. Era uma coisa assim que, sabe, 100% da Caixa Econômica, entramos lá. E depois o relato dos nossos filhos, a gente fica tão preocupado, né? Relato dos nossos filhos. Mãe, aquela época era tão boa, porque o quintal era enorme, porque a gente estava no hotel de trânsito, dentro da base aérea de Natal. Então, aquilo ali é enorme, tem um lago dentro. Né? E eu trabalhava perto, então eles podiam ir lá no trabalho, me ver. Foi uma fase da vida deles maravilhosa, gente. Então, a gente precisa confiar em Deus. Deixar a avareza. A avareza vai dizer, olha, não consegue, você não vai conseguir. Tem que ter dinheiro na mão. O nosso provedor é o Senhor. Ele é o nosso provedor. E quando a gente confia, gente, as coisas acontecem assim. É algo assim sobrenatural o que Deus faz. Não vou contar agora, mas cada história assim que é só Deus mesmo, tá? E outra que nós precisamos ter cuidado, né? Ficar atentos para evitar o distanciamento de Deus, os prazeres desta vida, né? Muitos prazeres. Gente, hoje em dia é muita coisa para distrair a gente. É muita coisa para nos distrair. Nada contra não, tá, gente? A gente precisa, temos alma também, somos seres humanos, mas nós temos que ter cuidado com aquilo que nos distrai de tal maneira que está nos distanciando do Senhor. Estamos nos distanciando, porque às vezes a gente pega... Aconteceu comigo. Um dia eu estava existindo, eu fico brincando, eu estava tão existindo, eu não estava afim de nada. Aí sentei no sofá, aí comecei a abrir o celular, né, no Instagram. Aí comecei os rios. Gente, quando eu vi, tinha passado 1 hora.
Passa rápido e a gente não vê. E aí, nesse dia, eu fiquei já atenta. Falei, opa, não, tem que estar atenta a isso. Porque rouba o nosso tempo. Essas distrações, aí roubam o nosso tempo. Aí a gente quer estudar, né? Quer estudar, às vezes o jovem quer estudar para passar num concurso, não tem condições, não tem tempo para isso. A gente, às vezes, as coisas da casa vai ficando porque a gente não tem tempo para isso. E o pior, as coisas de Deus. Eu não li a Bíblia porque eu não tive tempo. Gente, não teve tempo. Ou nós estamos simplesmente ligados, voltados para as distrações. Elas estão nos pegando assim e a gente não está percebendo. Então, cuidado com as distrações. Fica atento aos sinais. Quando a gente fala lá do povo lá, né, dos sacerdotes no templo, os profetas que não ouviram os profetas, queridos, cada um que sobe aqui, cada um que dá uma aula é um profeta do Senhor, ministrando sobre as vidas, alertando sobre a palavra de Deus, as consequências. E nós precisamos estar atentos a isso, tá? E como é que a gente vai perceber esse adoecimento espiritual? Precisamos ficar atentos a tudo isso. Como é que a gente vai perceber esse adoecimento, né? Porque se a enfermidade não for tratada, vai morrer. Assim como Israel, como aconteceu com Israel, né? Então, nós precisamos ficar ligados. Falta de apetite. Primeira coisa, né, quando a gente fica doente, falta de apetite. Mas só que aqui é falta de apetite pela palavra. Não tem vontade de ler a Bíblia. Não tenho mais vontade, não tenho prazer de ler a Bíblia. Fica atento, amado. Fiquem atentos. Se não tem mais vontade de ler a Bíblia, se não tem mais vontade de orar, fique atento. Porque a palavra de Deus é o alimento, é isso que nos sustenta. Nos sustenta. Como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo está certo, está errado, está de acordo com a vontade de Deus? É pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Então, nós precisamos estar atentos a isso. A oração. Intimidade. Está ali meu marido lindo, maravilhoso ali. Gente, pensa se eu moro na casa, na mesma casa, e entro, saio e não falo com ele? Como é que fica? Já imagina um relacionamento assim, ou conjugal, de pai e filho, mãe e filho. Imagina. Você entra, sai, você não fala. Qual é a possibilidade desse relacionamento ser fortalecido, ele perdurar? Qual a possibilidade? É mínima. Vai acabar, daqui a pouco vai cada um para um lado, porque não vai dar certo. Então, a mesma coisa com Deus. A oração é quando nós estamos conversando com Deus, falando com Deus, recebendo de Deus. A gente fala com Deus, Ele fala conosco também na oração. É muito bom, tipo, eu gosto de orar, eu falo, depois eu fico quietinha ali, só no colo do papai. Aí vai ministrando o coração. Gente, isso é uma maravilha. Experimenta fazer isso, mas não desista. Eu fiz isso, não deu certo. Faça de novo, faça de novo, faça de novo. Porque às vezes a gente está insensível. Porque o pecado, né, se a gente está distanciado de Deus, o que acontece? Traz insensibilidade. Então, você tem que estar ali, na presença de Deus. Tem que estar ali na presença de Deus. Tá? Orando, lendo a palavra. Tira o seu tempo. O teu tempo com Deus, para leitura, para oração, para conversar com Deus, para chorar. Tem coisas, irmãos, que é só Deus que pode nos ouvir. Só Deus. Só Deus. Às vezes tem coisas no nosso coração, é tristeza, o que for, uma situação. É só Deus. Aprender com Davi, né, com os salmistas que chegavam diante de Deus e lançava tudo aquilo que não estava bom, a tristeza, a ansiedade, tudo diante de Deus. Então, nós precisamos entender isso, tá? E o povo de Israel, ele se sentia exterminado. Quando a gente olha no verso 11 de Ezequiel 37, o texto fala que eles estavam 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu. Era a maneira que eles se sentiam, desesperançados. Eles não tinham mais esperança. Eles se sentiam exterminados, sem menor condição, sem menor possibilidade. Mas o que Deus fez? Deus restaurou. Através de quê? Da palavra. Foi a palavra liberada que trouxe a restauração, a reconstrução daqueles ossos.
Primeiro os nervos, os ossos se juntaram, depois os nervos, depois a carne, depois a pele, pela palavra. Irmãos, então, nós precisamos declarar a palavra sobre as nossas vidas, né? Rosileia, em nome de Jesus, você vai ler a palavra, você vai orar, declara sobre a tua vida, irmãos. É essa palavra declarada que muda a nossa vida. E nós precisamos entender isso e fazer, talvez, sei lá, um março lilás. Tem, né? Tem outubro rosa, tem um março lilás, sei lá, estou brincando aqui, para que seja um momento, irmãos, de reflexão, de prevenção realmente. Como é que está a minha vida? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a palavra? Irmão, se não tiver, não fica envergonhado, não. Essa palavra é para você hoje, irmão. E é o mesmo Deus que estava lá no vale, que soprou vida. O Espírito Santo, ele sopra vida em cada um de nós aqui nessa manhã. Porque às vezes as lutas vêm, as dificuldades vêm e vai tirando a nossa força, vai minando a nossa força. Mas a palavra de Deus fala, proclame. Assim como os profetas da antiguidade proclamaram, nós proclamamos aqui vida. E não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância sobre cada um dos filhos de Deus. Mas, porque é isso que Deus quer para nós. Deus não nos quer cambaleando, Deus nos quer de pé, como um exército. E não é um exército para dizer, olha o que Deus fez na minha vida. É um exército para cumprir uma missão. É um exército para cumprir a missão, para cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus aqui na terra precisa de homens, mulheres, jovens, crianças saudáveis espiritualmente. Amém? Vamos ficar de pé, amados? Vamos orar? Vamos orar. Eu creio que o vento do Espírito, o sopro do Espírito, ele está aqui nessa manhã para nos trazer vida, amados. Então, ora, não espera pela minha oração, não. Ora, se o irmão pudesse louvar, pode cantar, por favor. Né? Então, vocês orem ao Senhor. Eu não sei aonde que está, não sei se é a fé que está meio cambaleando, eu não sei se é a falta de perdão, não sei se é a palavra, eu não sei. Mas eu sei que o vento do Espírito pode soprar nesta manhã sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai, aleluia, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. Nós bendizemos o teu nome, Deus. Ô, Paizinho querido, quando nós lemos sobre o povo ali em Israel, aquele vale, Pai, que morto, ressecados, Pai, totalmente ressecados, Pai, sem vida, Pai. Senhor, nós não queremos isso para nós, Senhor. Sabemos que o inimigo, o que ele quer nos destruir, quer nos ressecar, tirar, Senhor, todo o valor, Pai, que Tu tens nos dado. Senhor, mas não é isso que nós queremos, Pai. E nessa manhã, em nome de Jesus, visita a Tua igreja, Senhor. Visita a Tua igreja, Senhor. Sopra o Teu Espírito nesse lugar. Sopra o Teu Espírito nesse lugar, Senhor. Ministra sobre cada coração, fortalecendo, Pai. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra nesse lugar, trazendo vida, trazendo restauração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo de Deus. Levanta, levanta, aleluia, levanta, Pai. Levanta um exército, Senhor, poderoso, Pai, para fazer diferença nessa terra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, não, Senhor, um monte de ossos, Pai. Senhor, mas que venha a vida, Senhor, sopra a vida, Pai, sopra a vida. Senhor, que a partir de hoje, Deus, cada um de nós, Pai, sejamos alertados pelo Teu Espírito, Senhor. Faz-nos lembrar dessa palavra, Pai. Espírito Santo, faz...